Olá, vamos para mais uma aula nossa de redação. Hoje a gente vai estar introduzindo o livro O Cortiço, que vocês vão ler, para que mais na frente a gente possa fazer a ficha de leitura, ok? Que será uma nota em cima disso, certo? Então vamos começar. O Cortiço de Aloysio Azevedo, né? De 1890, ok? Aqui a gente tem o esboço desse livro e vamos começar. O Cortiço, romance experimental. Esse conceito ele foi elaborado pelo escritor francês Émile Zola. No romance experimental, a realidade é observada em uma expectativa científica que irá mostrar um retrato fiel da sociedade, mesmo de seus aspectos mais sórdidos, certo? A postura artística denominada então de belo horrível. A busca pelo registro fidedigno, né? Orienta o narrador no sentido da reprodução da linguagem dos personagens com toda a riqueza da oralidade e das gírias do tempo. Vocês irão ver isso quando a gente começar a ler aqui as primeiras partes do livro que tem aqui. Além disso, existe o interesse pela miséria, pela pobreza e a sexualização do enredo e a animalização dos personagens. A questão da oralidade e da gíria do tempo são bem explícitas e bem fortes, como a gente vai ver agora nesse primeiro capítulo aqui, alguns trechos do primeiro capítulo. Capítulo 1, né? Estalagem de São Romão. Aluga-se casinhas e tinas para lavadeiras. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. Tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 500 réis, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. E aquilo se foi constituído numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com suas cercas de varas e suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos barcos de lavar e os gotejantes jiraus cobertos de roupa molhada cintilava ao sol, que nem largos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumejante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo numa coisa viva, numa geração que parecia brotar espontânea ali mesmo naquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Certo? Aí a gente vai falar especificadamente agora desta linguagem, né? Descrição naturalista, isso é, a visão paronâmica, né, do narrador observador, que irá fixar uma determinada coletividade, ressaltando o seu parentesco com o mundo animal. Preste atenção. E naquela terra encharcada, fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo de uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo naquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco, certo? Aí eles fazem um parentesco com o mundo animal, né? Fazendo uma relatividade, certo? Aí os adjetivos qualificadores do ambiente, que a gente pode ver aí, né? Terra encharcada, fumegante, quente e lodosa. Eles fazem referência intimamente com os verbos que indicam a proliferação, né, promíscua, bestial das pessoas, né, minhocar, esfervilhar, crescer, brotar, da função dos seres e o ambiente, cujos elementos comuns são a sujeira, lixo, né, a questão da multidão. Aí nasce a redução dos primeiros os seres, as condições proporcionadas para o segundo ambiente
que a questão dos homens multiplicasse como larvas no esterro. Tá vendo? A questão da linguagem. Aí vamos para o capítulo 3, que tem alguns trechinhos aqui também. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Entretanto, das portas surgiram cabeças congestionadas de sono. Ouvia-se amplos bocejos, fortes como marulhar das ondas. Pingava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilitar. O cheiro quente do café aquecia, supletando todos os outros. Trocava-se de janela para janela as primeiras palavras. Os bons dias, reatava-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andavam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sonhos de vozes que altercavam sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. O método, vamos lá. Essa obra de Aloysio de Azevedo tem como influência o maior romance La Assommoir, do francês Émile Zola, que prescreve com rigor científico na representação da realidade. A intenção do método naturalista era fazer uma crítica contundente e coerente à realidade corrompida daquela época. Zola, que neste caso Aloysio Azevedo combatem como princípio teórico a degradação causada pela mistura de raças. Por isso, os romances naturalistas são constituídos de espaços no quais convivem desvalidos de várias etnias. Esses espaços se tornam personagens do romance. Essa obra de Aloysio Azevedo tem como... aqui a gente já viu, que foi o que a gente já leu, né? Aí agora a gente vai falar da questão do narrador, que ele aparece em terceira pessoa, portanto ele é onisciente, certo? Isto é aquele que ele penetra na mente e nos pensamentos de todos os personagens, sabendo de tudo que se passa na mente deles, ok? Então aí é o narrador onisciente, e ele se encontra em que pessoa? Em terceira pessoa. Esse narrador ele é tão poderoso, né, que ele julga e tenta comprovar as influências do meio, da raça, do momento histórico sobre as ações dos personagens, ligando o fato à escola naturalista. O enredo, vamos lá. João Romão enriquece às custas de sua obsessão pelo trabalho de comerciante, mas também por intermédio de meios ilícitos, como roubos que pratica em sua venda e exploração da amante Bertoleza, a quem engana com uma falsa carta de alforria. Ele se torna proprietário de um conjunto de cômodos de aluguel e da pedreira que ficava no fundo do terreno. Aumenta sua renda e passa a se dedicar aos negócios mais volumosos, como aplicações financeiras. Aos poucos, refere-se e deixa para trás a amante. Miranda, comerciante de tecidos, também português, muda-se para o sobrado que fica do lado do cortiço. No início disputa espaço com o vizinho, mas aos poucos os dois percebem interesses comuns. Miranda tem um acesso à alta sociedade, posição que começa a ser almejada por João Romão. Este, por sua vez, sem fortuna,
cobiçada pelo comerciante de tecidos que vive às custas do dinheiro da esposa. Logo, uma aliança se estabelece entre eles. Para consolidar, eles planejam-se o casamento de João Romão à filha de Miranda, Zulmira. João se livra de Bertoleza, devolvendo-a a seus antigos donos. Jerônimo assume a condição de gerente da pedreira de João Romão e passa a viver no cortiço com a esposa Piedade. Sua honestidade, força e nobreza de caráter logo chama a atenção de todos. No entanto, seduzida pela envolvente Rita Baiana, assassina o namoro desta. Firmo, Jerônimo abandona a esposa e vai viver com Rita. Entra então em um acelerado processo de decadência física, moral, assim como sua esposa, que termina alcoólatra. A decadência atinge também outros moradores do cortiço. É o caso de Pombinha, moça culta que aguardava a primeira menstruação para se casar. Seduzida pela prostituta Leonia, abandona o marido e vai viver com a amante, prostituindo-se também. Aqui nós temos os personagens, João Romão, ele é ambicioso, taverneiro, português, dono da pedraria e do cortiço, explora a amante Bertoleza, mas acaba se casando com Zulmira por motivos financeiros. Bertoleza, quintandeira, escrava, cafusa, que mora com João Romão, trabalhadora, submissa, que sonhava com a liberdade por meio de uma carta de alforria e suicida ao saber que foi enganada por João Romão. Miranda, comerciante português, principal opositor de João Romão, mora em um sobrado aburguesado, marido de Estela e pai de Zulmira. Estela, esposa de Miranda, que é infiel ao marido. Zulmira, filha de Estela e de Miranda, casa-se com João Romão, que busca a ascensão social através do casamento. Jerônimo, português trabalhador e honesto, torna-se administrador da pedreira e João Romão acaba se envolvendo com Rita Baiana e deixando de lado os princípios. Rita Baiana, mulata sedutora, é amiga de todos no cortiço, tinha um caso com Firmino, depois se envolveu com Jerônimo. Piedade, esposa dedicada de Jerônimo, acaba se entregando à bebida depois que o marido a abandona para ficar com Rita Baiana. Firmo, amante de Rita Baiana, é assassinado por Jerônimo. Pombinha, moça discreta e educada, que termina entregue à prostituição. O espaço onde tudo isso se passa são os dois espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço, amontoado de casebres, mal arranjados, onde os pobres vivem. Esse espaço ele representa a mistura de raças e a promiscuidade das classes baixas relacionada ao livro. Funciona como um organismo vivo. Junto ao cortiço estão a pedreira e a taverna do português João Romão. O segundo espaço ele fica ao lado do cortiço, que é o sobrado aristocrática, do comerciante Miranda e da sua família, onde é a questão da burguesia. O sobrado representa a burguesia essencialmente daquela época. Esses espaços fictícios são enquadrados no cenário do bairro de Botafogo, explorando a questão da natureza do local. Dessa maneira, o sol abrasador do litoral americano funciona como elemento corruptor de um homem do local.
Embora as ideias do realismo, a questão do contexto agora, embora as ideias do realismo e do naturalismo sejam uma espécie de exagero daquilo, né? Eles exageram em tudo, tenham chegado tarde aqui no Brasil, ocorreram um momento em que o país ele incorporava o escritor como parte integrante da sociedade. E, ao mesmo tempo, a literatura chegava à questão do seu amadurecimento aqui no Brasil. O caráter determinante desse livro, Cortiço, tem como símbolo a questão da personagem Pombinha, né? Porque ela era uma moça pura e de boa conduta moral, que por se fazer fruto daquele meio sórdido, né, onde ela estava instalada, né, animalesco, como é bem colocado na questão da personificação, acaba se prostituindo. O romance ele também é bem acabado da ficção naturalista pela genialidade como Aloysio retratou aquela época. Baseada também na rivalidade entre João Romão e o comerciante Miranda, o morador de um sobrado próximo ao Cortiço, essa história tem como personificação não as pessoas, mas sim o tipo social, né? Onde um é mais de classe média, a rica, e o outro é mais de classe baixa. Por exemplo, João Romão ele representa a ganância, a vontade de vencer na vida a qualquer custo. Certo? Pois essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre esse livro que vocês irão ler. É uma leitura muito, muito legal, que a gente se prende bastante a querer saber os acontecimentos, ok?